Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e vou deixar de lado um pouco aquelas edições da Marvel. Eu prometi, mas ainda não retornei à leitura da Biblioteca Dom Rosa, não retornei às obras relacionadas ao Hellboy, né, e os trabalhos lá do Make Mignola. Enfim, né, as leituras são múltiplas e falta tempo. Então resolvi dessa vez pegar uma coisa que talvez já seja conhecida de vocês, que é o Ônibus do Conan da Dark Horse, que é publicado aqui no Brasil pela editora Mitos. Agora, a editora Mitos é um caso à parte. Eu acho que a gente come a Panini tem um certo estofo, publica muita coisa. Assim, nenhuma editora brasileira publica mais coisas, pelo que dá para perceber, do que a Panini. São mais de 100 títulos mensais. E a Panini aqui, por exemplo, lança os álbuns de figurinhas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Mundo. Então, assim, é um sucesso editorial aqui no Brasil. Mas um destaque em especial para os quadrinhos que ela lança aqui no Brasil também, para os gibis, né? Que boa parte dos gibis da Bonelli, que é aquela editora italiana, são publicadas aqui no Brasil pela Panini, né? Da Júlia, do Martin Mister, enfim, daqueles gibis de cowboy que eu nunca passei por perto, não sei direito do que se trata. E a política atual da Panini, ou da Panini que é da Mitos, é o seguinte: durante o período de pré-venda, né, antes do lançamento dos seus gibis, você pode entrar na loja de vendas dele, digital, e comprar esses gibis no período de pré-venda por 50% do preço. Porque, olha, gibis e livros aumentaram muito de preço aqui no Brasil. Aumentaram assim, de uma forma que praticamente inviabiliza o consumo, sabe? Ficou muito caro. As pessoas falam do aumento do preço dos combustíveis, tolos, sabe? O que aumentou de fato de preço no Brasil foi o papel, os gibis e os livros. Mas como eu não vou repetir aquele lugar comum de dizer que o brasileiro não gosta de ler, porque isso é falso. O brasileiro gosta de ler, o brasileiro lê muito e não compra mais, e não lê mais por dificuldade financeira, em especial diante desse mercado que tem os seus produtos que aumentam de uma forma assim absurda. É inacreditável que os nossos governantes, que a dita sociedade civil organizada ainda não se mobilizou para prestar atenção e reclamar desses aumentos do preço do papel, dos gibis, dos livros, etc. Enfim, né, mas mudando de assunto, deixando a política de lado, né? Enfim, falar sobre essa política da editora, política, né? Esse posicionamento da editora Mitos de lançar os seus gibis no período de pré-venda com 50% do preço. Então, se você, por exemplo, está vendo esse vídeo assim que eu postei, visite o site da editora Panini, que atualmente está lá em pré-venda o primeiro volume do Ônibus do Juiz Dredd. Eu ainda não comprei, estou me segurando assim, mas como é pela metade do preço, você fica assim, pô, comprar, eu não compro, se eu não comprar agora, eu não compro mais. Então eu vou comprar, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou lá e comprarei o primeiro volume do Omnibus, dessa coleção completa do Juiz Dredd, que é esse personagem em inglês, se não me engano. E hoje eu vou falar sobre o Conan da Dark Horse, se não me engano serão 8 volumes, é pesado. Aqui está o primeiro volume, que é o Nascido no Campo de Batalha. Pelo que deu para entender, a intenção deles, da Dark Horse, depois que eles adquiriram os direitos autorais de publicação de gibis do Conan, e que passou mais de 20 anos com a Marvel, a intenção deles era fazer o quê? Recontar as histórias do Howard, né? As histórias originais, assim como a Marvel também fez, né? Tanto no Conan o Bárbaro quanto na Espada Selvagem de Conan. Só que aqui, assim, em, ao menos em relação à sequência de como eles deram andar, como a Dark Horse deu andamento para essa estratégia, para esse projeto, eu acho que eles foram muito mais bem sucedidos do que a Marvel. Talvez não em vendas, mas o projeto editorial deles foi impecável, né? Eles pegaram aquelas histórias do Howard, as adaptaram para o gibi deles numa espécie de sequência cronológica na vida da personagem, do Conan, esse meriano dos olhos azuis e cabelos negros, né, pele bronzeada. A personagem do Howard é bem diferente
daquele perfil lá do Arnold Schwarzenegger, mas enfim, né, como ele fez sucesso com o filme, quando a gente pensa no Conan, vem à mente o Schwarzenegger, mas a personagem original é bem diferente, tem olhos azuis, tem cabelo preto, ele é bronzeado, ele não é um cara branco, não é loiro, enfim, mas deixando isso de lado. Enfim, né, o objetivo deles era contar de forma adaptar de forma cronológica essas aventuras do Conan, né? Das que ocorreram da juventude até o seu período do amadurecimento e preencher lacunas com aventuras que aconteciam ali entre esses, né? Como por exemplo, tem a filha do gigante de gelo. Como é que ele foi parar ali quase na Hiperbórea, né? No, no sul do mundo, né? Numa quase Asgard, né, da era iboriana. Então ele vai, o segredo da urna, acho que esse é o nome de um outro conto do Howard. Como é que o Conan foi parar ali naquele ambiente? Ele mostra o antes, o que aconteceu durante, o depois. E aqui nesse encadernado, a Panini o que, que ela fez? Ela pegou uma minissérie que foi publicada muito posteriormente, essas primeiras edições da Dark Horse, e jogou para ser as primeiras edições desse volume, né, do Omnibus, volume 1, né, do Conan. E que história é essa? É justamente esse arco que dá título a esse volume, que é Nascido no Campo de Batalha. Ele mostra a origem do Conan, né? Mostra a sua comunidade, o seu vilarejo na Ciméria, quem foi o pai, a mãe, o avô, como Conan nasceu. Que lembra muito aquele filme lá do Jason Momoa, só que bem feito. Aliás, eu gosto lá do Jason Momoa como Conan, mas o filme em si é muito ruim. Mas aquele início do filme do Jason Momoa lembra muito essa minissérie que está contida aqui logo nas primeiras páginas desse volume. E pelo que deu para entender, os roteiristas aqui, os artistas envolvidos, né, o Kurt Busiek, o Cary Nord, o Greg Hoff, eles fizeram não vou chamar de complexa, né? Eles fizeram alguma pesquisa histórica sobre como viviam esses povos do norte da Europa, né, da Germânia, e meio que eles sinonimizaram, vamos usar assim, né? Associaram, digamos assim, na mente deles, o cimeriano do Howard, né, do Conan, com os povos germânicos, né, da Alemanha, né, histórica, né, de como eles se comportavam, como eles se organizavam politicamente, como eram seus vilarejos, quais eram as atividades que esses povos germânicos executavam, como eram os preparativos deles para a guerra, o cotidiano deles. Eles pegaram esse fundo histórico dos germânicos e associaram com os cimérios. Enfim, né? Os germânicos se portavam como uma sociedade desse tipo, era dessa forma que eles resistiam à invasão e o domínio dos romanos. Então vamos trazer isso, né? Vamos supor que os cimérios, os cimerianos do Howard, né, que é o povo do Conan, se comportavam de uma forma semelhante a isso. E executaram o trabalho deles dessa forma. E ficou assim, como se show de bola. Ficou muito bacana, porque torna a trama crível, dá realmente um, um estofo que parece real, aquela forma como eles desenvolvem a história, como se dá o cotidiano no vilarejo cimeriano, que é um povo assim, ficcional, criado pelo Howard, e dá, como eu disse, né, um ar de verossimilhança para a trama. Não parece algo fabuloso, fantástico, como nós vemos no cinema. Agora, o filme, lá, o Conan, o Bárbaro, né, com Arnold Schwarzenegger, de fato ele é impecável, ele é muito bom. E toda aquela sequência do início do filme, né, com Jason Johnson, acho que é o nome dele, que é o Tuzadum, que ele vai até o vilarejo do Conan, né, dos Cimerianos, para roubar espadas de aço que eram forjadas por eles. Quer dizer, toda aquela sequência da abertura do filme, né, do Conan, que eu acho que de 84, ele serve de referência também aqui para esse primeiro arco de história que aparece no Nascido no Campo de Batalha. Enfim, né? Mas ele dá um tratamento especial, não é um plágio, não é um pastiche, ele faz uma outra coisa. Aquilo que vocês veem no filme Conan o Bárbaro não é o mesmo que é mostrado aqui. Ele toma rumos que são bem diferentes, mas mostra essa juventude do Conan e ele passa por aventuras ou desventuras que fazem referências a elementos que o Howard apresenta nas suas histórias. Né? Como, por exemplo, tem um determinado conto
do Howard, que ele mostra uma pessoa, né, muito forte apertando e tentando quebrar o pescoço do Conan. E esse antagonista do personagem no conto, ele diz para o Conan, né, é, eu eu brinco quebrando pescoços de crianças e de mulheres com as minhas próprias mãos. Então, quando ele consegue se desvencilhar, agarra o pescoço do cidadão e ri dele. E diz o seguinte: enquanto você se diverte quebrando pescoços de crianças e mulheres, eu, na minha juventude, quebrava o pescoço ou estrangulava com as minhas próprias mãos touros selvagens da Ciméria. Aí você só escuta o crack, que é o pescoço do cidadão, entendeu? Esmagado pelos tendões de aço ali do Conan. É uma passagem assim, enfim, chocante ali no conto. É recontado várias vezes nas histórias em quadrinhos da Marvel. Eu suspeito que isso vai aparecer em algum momento aqui no Conan da Dark Horse. E nesse primeiro arco de história, nesse Nascido no Campo de Batalha, aparece um momento no qual Conan, ainda um adolescente, né, sei lá, tem 14, 15 anos, ele estrangula um desses touros selvagens da Ciméria com as... Se está estrangulando com as próprias mãos, né? Seria redundante dizer isso aqui, enfim, né? Mas é muito bom, vale a pena ler. Eu vou tentar mostrar. Ah, e tem todo um prólogo mostrando que de fato a Ereboriana existiu. Há um prólogo de uma espécie de rei ou de sheik viajando por terras orientais, encontrando junto com seu séquito uma tumba, uma catacumba, e nessa catacumba eles encontram uma estátua de um rei chamado Conan. E esse rei ele fica curioso, né, para perguntar, nossa, mas quem é esse monarca, né, dessa região? Nunca ouvi falar dele. Há registro sobre ele? E os seus conselheiros, os seus seguidores, existem alguns relatos que foram deixados pela esposa dele, viúva, né? E esse rei diz, então conte para mim. Eu fiquei curioso sobre essa personagem, eu gostaria de saber mais sobre ele. E daí a história se inicia como um relato que foi repassado para esse rei, que ele diz que ele começa assim: reitero que tudo não passa de tolice supersticiosa, mas conforme vossa vontade, pedi aos escribas que elaborassem um códice. Ele se baseia no que apuramos até o momento acerca daquele Conan. E ele prossegue, né? Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os oceanos tragaram Atlântida e as cidades resplandecentes e o período em que surgiram os filhos de Árias, houve uma era jamais sonhada. Reinos esplendorosos espalharam-se pelo mundo, tal como miríades de estrelas sobre o firmamento, Nemédia, Ofir, Britônia e Hiperbórea. Zamora, com suas mulheres de cabelos negros e suas misteriosas e assombradas torres, Zingara e seu cavalheirismo, e Kof, que fazia fronteira com as terras pastoris de Shen, Stygia, com suas tumbas guardadas pelas trevas, e Hircânia, onde os cavaleiros usavam aço, seda e ouro. No entanto, o reino mais orgulhoso do mundo foi o da Aquilônia, que, embora suprema no oeste dos sonhos, nessa era surgiu Conan, o cimério, de cabelos negros, olhar sombrio e espada em punho, um ladrão, bandoleiro, matador. Aí ele segue aqui com as ilustrações, né? Com gigantescas melancolias e gigantescas alegrias. Ele veio para esmagar os tronos adornados da terra com as sandálias de seus pés. Aí daí a história segue, né? Sob as sandálias que lhe calçavam os pés, esmagar, esmagar os tronos sob, e daí a história prossegue. Enfim, eu confesso que aí daí ele segue. Enfim, tem uma boa parte do volume esse Nascido no Campo de Batalha, mostrando essa juventude e a origem do Conan, ele se defrontando depois com os hiperbóreos, e daí segue. É uma obra altamente recomendável, porque você já tem um ônibus do Conan Bárbaro, já tem a coleção da editora
é Panini da Espada Selvagem de Conan. Tem o Conan da editora Dark Horse, que é publicado agora pela Mitos. E daqui a pouco teremos o Conan da Glennar. Então, tem os contos e as novelas originais do Howard, editado pela Pipoca Nanquim. Então, assim, tem Conan para todos os gostos. Quem tem interesse em repensar, refletir um pouco sobre essa questão de adaptação para mídias diversas, acho que Conan seria uma boa pedida. E para quem gosta de histórias de barbarismo, com muita violência, sanguinolência, né, brutalidade, Conan, como todo mundo já sabe, é recomendável. Já saiu o segundo volume, que eu ainda não li. Tem o volume 3 e 4, que eu não sei se a editora Mito já me enviou, mas eu aguardo receber dentro desse mês. E assim que eu fizer a leitura dos próximos volumes, eu volto aqui para comentar. E o Conan, aqui esse ônibus do Conan, da Dark Horse, que é editado aqui no Brasil, publicada aqui no Brasil pela editora Mitos, é uma coleção altamente recomendável. Se você ainda não comprou, compre ou peça emprestado, mas não deixe de entrar em contato com essa personagem, com essa coleção em particular. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo, que eu espero que não demore muito para ser postado aqui, né? Até breve e até a próxima leitura.